O filme Fantasma do Tsushima obtém a melhor atualização ainda, do diretor de John Wick, após 2 anos de desenvolvimento. Max Payne 1 e 2 Remake está pronto para produção, diz a Remedy Entertainment. Vampire, da Mascarade Bloodlines 2, terá um personagem principal dublado. Ele atrai o jogador muito mais, diz o designer de qualidade narrativa do jogo, anteriormente da BioWare. Na Austrália, o número de mulheres supostamente matadas em incidentes de violência familiar aumentam, na crise da violência doméstica. Crianças de 6 meses a 5 anos serão obrigadas a tomar a vacina Covid-19 no Brasil. Nos Estados Unidos da América, a FDA emite alerta para 26 olhos devido ao risco de infecção, cegueira. Peças suíças encontradas, em russo MAD, verba portátil Homing Surface to Air Missile, MAMPADS. Suspeito de helicóptero russo, viola o espaço aéreo do Japão em Hokkaido. Os russos instalaram um jammer GPS na Ucrânia, os ucranianos explodiram, com uma bomba guiada por GPS. O tribunal holandês sentencia o empresário russo a 18 meses por prender sanções direcionadas a Moscou. A Bielorrússia levantou a questão da compensação, em conexão com o adiamento do comissionamento da usina nuclear da Bielorrússia. A Moldávia bloqueia o acesso às principais agências de notícias da Rússia. Macron visita o Cazaquistão, em turnê estratégica da Ásia Central, buscando novos amigos e urânio. A CFTC paga aos denunciantes 16 milhões de dólares americanos em 2023, para dicas principalmente de criptografia. Na grande decisão, o homem da Malásia ganha RM$697 mil da empresa de criptografia Luno sobre compras de Bitcoin não autorizadas. Crypto Exchanges Bittrex, o desligamento dos Estados Unidos da América, aprovado no Tribunal de Falências. A estrela de Wellmania Celeste Barber revela, a Netflix cancelou a série de comédia Joe Pickett cancelado no Paramount+, após 2 temporadas. As memórias de Arthur F. Ward e Amy Schumer estão entre muitos livros proibidos nas prisões dos Estados Unidos da América, pois 20 mil livros não podem ser lidos pelos presos da Flórida. Elon Musk reacende a briga de Zuckerberg, com um desafio de duelo usado, no podcast de Joe Rogan. Matthew Perry planejava lançar a base para o tratamento de abuso de substâncias antes de sua morte. A ex-estrela do Hospital Geral, Tyler Christopher, morre aos 50 anos, anuncia o amigo. A Irlanda deve encerrar a guerra fracassada contra as drogas, diz o bilionário Richard Branson. A preocupação de Joe Biden com a IA cresceu, depois de assistir Missão Impossível, de Edward Conning. A Microsoft AI inseriu uma pesquisa desagradável em uma reportagem, sobre a morte de uma mulher. A Coreia do Norte encerra várias embaixadas, a Coreia do Sul especula que questões financeiras são o motivo. O iene do Japão afunda amplamente, como o ajuste da política do BOJ visto inadequado. Na Itália, como a estimativa preliminar da mudança no PIB é igual a mais 0,7%. O oficial do Hamas, Marzouq, diz: túneis de Gaza construídos para proteger o Hamas, não os civis, a ONU pode cuidar dos cidadãos palestinos. As forças israelenses atiraram em seus próprios civis, diz o sobrevivente de kibbutz. O papel de rascunho israelense vazado sugere forçar 2,3 metros de Gaza. Tanques das estações do Egito perto da fronteira com Rafah. Israel restaurou a internet de Gaza sob pressão dos Estados Unidos da América, diz o funcionário. Netanyahu alerta de longa guerra. Israel concorda em permitir 5 caminhões de ajuda humanitária a Gaza todos os dias, diz o oficial. Chipre propõe estabelecer um corredor marítimo para fornecer um fluxo de ajuda humanitária vital a Gaza. A França processa a Comissão Europeia, sobre a primazia do inglês na contratação da UE. A discriminação baseada em castas é reconhecida pela Comissão de Direitos Humanos de Ontário. Sarawak deve ser o primeiro estado a ter lei de ombudsman na Malásia, diz Joanda. A China alerta que um determinado país está fazendo biocontros étnicos, pois a principal agência de espionagem da China alerta de armas genéticas, capaz de direcionar etnia ou raça específica.
A NCA do Reino Unido exige que a posse de projetos de armas impressas em 3D, a serem ilegais. Espanha oferece drones, reforço para ajudar a crise de migração do Senegal. Mais de 39 milhões de Bitcoin abordam lucro, apesar de seu preço na metade da alta de todos os tempos. Bitcoin White Paper faz 15 anos quando o legado de Satoshi Nakamoto vive. Os bispos católicos da Espanha se desculpam após o relatório de 200 mil abusados. A Igreja Católica perde o caso marcante, sobre táticas que o protegem de reivindicações de abuso australiano. A União Europeia concorda em hospedar seus dados, na nuvem do Oracle. Solana se integra ao BigQuery do Google Cloud, aprimorando a análise blockchain. O Windows 11 adiciona suporte nativo para formatos RAR, 7-zip, TAR e outros arquivos, graças à biblioteca de código aberto. A Bolívia corta laços com Israel, outros recordam enviados sobre Gaza. O ataque de Gaza de Israel além da proporcionalidade, diz a Noruega. Os influenciadores israelenses estão zombando dos palestinos que sofrem em Gaza. As empresas chinesas purificam Israel de mapas do Oriente Médio em meio a antissemitismo crescente no Estado comunista. Os Houthis no Iêmen se juntaram à batalha contra Israel, como os Houthis do Iêmen dizem que lançaram mísseis, drones em Israel. Donald Trump Jr. se enfurece contra o julgamento de fraude, com eles querem pena de morte. Os principais aliados de Trump que enfrentam acusações, perdem advogados, depois de não pagarem contas legais. O Tribunal do Colorado ouve argumentos, para manter a insurrecionista Trump, fora de 2024. DeSantis nega usar saltos depois de ser confrontado com vídeo viral. A Reddit pode sobreviver sem pesquisa, a empresa ameaça bloquear o Google. A China remove o anonimato das contas dos blogueiros com mais de 500 mil seguidores. A digitalização aumenta significativamente a demanda por versões físicas e fornece evidências para o canal Discovery. Altos níveis de insulina, diretamente ligados ao câncer de pâncreas. Níveis mais altos de curiosidade mórbida estão associados ao aumento do interesse nas teorias da conspiração e nas explicações conspiratórias de eventos em amostras baseadas nos Estados Unidos da América. Os consultores da FDA não veem obstáculos para o tratamento de edição de genes para doença das células falciformes. Indivíduos de alta compaixão tendem a dormir melhor. O estudo descobre. Melhorar o sono profundo pode impedir a demência. O estudo descobre. A raiva tem benefícios para atingir as metas. Nova terapia do câncer usando anticorpo poderia oferecer uma opção de tratamento menos tóxica, mostra o estudo. A Atari concorda em comprar o Classic Game Digital Eclipse por até 20 milhões de dólares americanos. A Ubisoft está interrompendo os serviços online para 10 títulos, incluindo vários jogos de Assassin's Creed. O Control 2 estão em fase de prova de conceito, confirma o entretenimento de Remédio. Realiza o rendimento do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos da América, pode ser o máximo de 7%, comentado pela pesquisa Ned Davis. A economia do México cresce 0,9% no terceiro trimestre, excedendo as previsões. Na economia de aposentadoria da Gen X, a família média tem apenas 40 mil dólares americanos. McDonald's, Chipotle para aumentar os preços do menu na Califórnia no próximo ano, à medida que os salários de fast food aumentam para 20 dólares americanos. Os preços do suco de laranja atingiram o tempo todo, em meio à perspectiva sombria de produção. Na Itália, com 330 mil bares e restaurantes, é um recorde na Europa. As ações da WeWork afundam após o relatório planeja pedir falência. O bilionário herdeiro da Red Bull apenas jogou um dividendo de 615 milhões de dólares americanos, relata. A Nvidia pode ver 5 bilhões de dólares americanos no início da China Chip Faults. O Google usa a receita de pesquisa, para fortalecer os OS Android, para empurrar atualizações de segurança. O One UI6 da Samsung traz o recurso de bloqueador de automóveis para melhorar a segurança do dispositivo.
dos vistos e pagamentos e a Arábia Saudita se prepara para 3 milhões de visitantes chineses até 2030. A Arábia Saudita é clara para sediar 2034 Copa do Mundo após a Austrália cair. Especula-se que o voo internacional de estudantes do Canadá está terminando, pois as aplicações indianas despencam. Pela primeira vez, os Estados Unidos da América têm um grande concorrente de energia que não é caucasiano, comentou um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América sobre a ameaça da China. A revolução dos ônibus elétricos da China cobra pela frente, para a eletrificação até 2030, 45% menos veículos sujos nas estradas de Londres, diz TfL, através de leis, expansão da zona de emissão ultra-baixa. As vendas e produção globais da Toyota atingiram altos recordes como resultado de uma maior capacidade de produção em cada região em resposta à sólida demanda. Toyota mais que duplica o investimento e a criação de empregos na planta de bateria da Carolina do Norte. A Toyota aumenta os salários dos trabalhadores da fábrica após os acordos de greve do AW. Os seres humanos estão interrompendo o ciclo de sal natural em escala global, mostra um novo estudo. 8 novos tipos de ferver chemicals encontrados no rio ligado ao cluster do câncer dos Estados Unidos da América. 6 milhões de acres de grandes planícies para as pastagens foram destruídas apenas em 2021, diz o World Wildlife Fund. Pressionado por ações judiciais, a EPA endurece as regras de pesticidas para proteger espécies ameaçadas. Estudo da Universidade de Minnesota sugere: os humanos empataram como os lobos caçam veados. Na Malásia, a Petronas adquire direitos de nomeação para o circuito de Sepang da Fórmula 1. A BP publica lucros de 3,3 bilhões de dólares americanos, à medida que os preços do petróleo aumentam novamente. Fabricante de avião comercial da China, a Comaco entrega o primeiro ARJ-21, os cargueiros convertidos. No Reino Unido, as famílias sem teto forçadas a viver em tendas e hotéis à medida que as acomodações temporárias acabam. Nos Estados Unidos da América, os promotores anunciam: a decisão da Suprema Corte fecha a porta sobre processos criminais, no escândalo da água de Flint. Metade dos americanos não pode pagar a saúde, novos estudos encontram. O ativista do Pro-Gaza lança dezenas de ratos, pintados em cores de bandeira palestina em um Birmingham McDonald's, deixando os clientes gritando porque a cadeia suporta Israel. Os policiais franceses atiram, a mulher ferida fazendo ameaças, gritando Allahu Akbar no trem de Paris. A polícia do Colorado diz que o homem armado se matou em vez de realizar um plano parente para atacar o parque de diversões. Boris Johnson sugeriu que achava que Covid era a maneira da natureza de lidar com os idosos. O organizador de Black Lives Matter Charles Lane preso mais de 30 mil libras fundraiser fraud. Nos Estados Unidos da América, o Partido Republicano do Congresso revela 14,3 bilhões de dólares americanos em Israel e Delil que reduziria o financiamento para o IRS. O ministro da Educação da Malásia alega: mais de 900 adolescentes da Malásia de 13 a 17 anos, têm DST, relatados de 2018 a 2022. A Coreia do Sul passa uma nova lei, para proteger os professores de pais de bullying. A poeira de asteroides causou 15 anos de inverno, que matou dinossauros, relatado em um estudo. Apenas algumas mutações são suficientes para ajudar a colonizar bactérias, espalhadas, conforme estudo. Da New York Times relata um estudo sobre: o mundo está se tornando mais africano. O ministro da Tecnologia da Índia, Vaishnav, diz que o governo investigará, pede à empresa que fornece informações reais e precisas, para as notificações de ameaças da Apple. A regra de salvaguardas alterada da FTC exige que as instituições financeiras relatam violações de segurança dentro de 30 dias. A principal agência de espionagem de Pequim reagia em estações climáticas estrangeiras ilegais em meio a um empurrão para impedir que os dados deixem a China.
Na Alemanha, o tribunal proibia violações de proteção de dados do LinkedIn. A decisão da Autoridade de Proteção de Dados norueguês contra a Meta é estendida à UE e tornada permanente. As cobranças do aplicativo da Apple violam a lei antitrust da UE, diz a agência holandesa. Grupo de moda rápida chinesa Shein compra a marca Okapamisguid. Na Malásia, Tesla e a Starlink isentos do requisito de património local, porque eles beneficiam a nação. Tecon da Malásia, a empresa de linha YWE Gamuda, para construir 841 milhões de dólares americanos hidrelétricos em Sabah. KKR completa a compra do editor, Simon Schuster. Tesla ganha o primeiro teste de piloto automático nos Estados Unidos da América envolvendo um acidente fatal. Os engenheiros criam um olho robótico vendo um cachorro, para ajudar os deficientes visuais. Os fabricantes de drogas devem pagar 23 milhões para acessar o DNA do consumidor. Os fãs de futebol do Celtic desafiam o clube a voar bandeiras da Palestina na partida da Liga dos Campeões. Brigada Verde banida do Celtic Park, pois o clube estende a suspensão para as partidas domésticas. Premier League investigando o Chelsea sobre o Willian Samuel Eto'o transferências. Final da Copa do Mundo de Rugby da Alpros e Max da Alemanha grandes classificações.